Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem e com saúde. Desejo também um ótimo dia a todos. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso plano de estudos. A aula de hoje é referente à aula da quarta semana. Para a aula de hoje, nós temos as seguintes propostas. Releia as páginas do capítulo 8 de Livro de Ciências para a compreensão do conteúdo. O calor e suas aplicações, nas páginas 195 a 203. A hora da atividade. Responda às atividades nas páginas 213 e 214, questões 3, 4, 5, 12, 13 e 15. Agora nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Ciências, que tem como tema o calor e suas aplicações. Nas aulas anteriores, do capítulo 7, nós estudamos sobre máquinas simples. É nesse capítulo onde a gente vai estudar sobre calor, temperatura, formas de medições, entre outras coisas. Nós iremos dar início agora falando sobre calor e temperatura. Toda matéria, objetos, substâncias e seres vivos é formada por partículas muito pequenas. Essas partículas são muito menores que as células que você estudou no 6º ano. Essas partículas estão em constante movimento. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de suas partículas, isto é, mais rapidamente elas se movimentam. No caso de um corpo sólido, o movimento pode ser apenas uma agitação ou vibração, sem que as partículas se afastem muito da sua posição. Veja a figura 8.5. Aqui nessa imagem, nós podemos perceber que tem dois copos. O primeiro copo, ele tem o conteúdo de chá gelado, e nós podemos observar que quando a temperatura é baixa, o movimento dessas partículas é menor, sua agitação é menor, elas ficam mais paradinhas. Já no segundo copo, onde contém chá quente, nós podemos perceber que essas partículas elas estão em movimento, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação, o movimento dessas partículas. Portanto, a temperatura é a grandeza física que indica a agitação ou ainda a energia cinética média das partículas de um corpo. Perceba que calor é diferente de temperatura. Às vezes nós utilizamos como para falar assim, calor, como se a gente estivesse se referindo à temperatura. E de certa forma sim, porém, temperatura é a forma de medir em graus o calor de um ambiente, digamos assim. A soma das energias cinéticas das partículas constituintes de um corpo é chamada de energia térmica. A energia térmica na forma de calor passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura, ou aquele que está mais quente, para o corpo de menor temperatura, o corpo menos quente, ou seja, há uma transferência. Portanto, calor é uma energia em trânsito, que significa que ela está em movimento, isto é, uma energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para o outro por causa da diferença da temperatura entre eles. Quando eu tenho um corpo mais quente e um corpo com a temperatura mais baixa, a temperatura daquele corpo quente, quando entra em contato com o corpo frio, ela vai ser transferida. A energia, ela vai ser passada do corpo mais quente para o corpo mais frio. Trocas de calor. Na figura 8.6, à esquerda, uma pessoa está segurando uma xícara com café quente. Como a temperatura da xícara é maior que a da mão da pessoa, a energia na forma de calor passa da xícara para a pessoa, ou seja, está sendo transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Na ilustração à direita,
a mesma pessoa segura um copo com água com gelo. Nesse caso, como a temperatura da mão da pessoa é maior que a do copo, a energia na forma de calor passa da pessoa para o copo. Nesse caso, o copo com água e gelo tem a temperatura mais baixa e o corpo humano tem temperatura mais alta. Sendo assim, o calor do nosso corpo vai passar para o copo. Esse exemplo é bem fácil de ser observado. Você pode pegar um copo com água, colocar na sua casa e aí você vai perceber que quando você coloca a sua mão no copo gelado, ele vai aquecer um pouco e a sua mão vai resfriar também. Nas duas situações, há também transferência de energia na forma de calor entre a xícara ou copo e o ar do ambiente. Quando colocamos um pouco de leite gelado no café quente, o café esfria e o leite esquenta até ficarem com a mesma temperatura. Isto acontece porque a transferência de energia térmica na forma de calor do café para o leite, até que a mistura fique à mesma temperatura. Dizemos então que a mistura atingiu o equilíbrio térmico, ou seja, ambos estão com a mesma temperatura. Segundo a termodinâmica, um ramo da física que estuda, entre outros fenômenos, os efeitos das mudanças de temperatura e a conversão de calor em trabalho, todos os sistemas tendem ao equilíbrio. No equilíbrio térmico, não há troca de calor entre as partes que compõem o sistema, além do equilíbrio térmico. Há outras formas de equilíbrio. No equilíbrio mecânico, a soma das forças ou das pressões que atuam sobre um sistema é nula. No equilíbrio químico, não há modificações na composição química de um sistema. Um sistema pode estar em equilíbrio químico quando a concentração de cada substância em uma reação química, não se altera. Dizemos que um sistema se encontra em equilíbrio termodinâmico quando não há mudanças de temperatura, de pressão ou das forças de equilíbrio mecânico e de composição, equilíbrio químico. Um bojão de gás de cozinha, por exemplo, encontra-se em equilíbrio termodinâmico quando está parado e sem uso. Sensação térmica. Muitas vezes, quando um adulto desconfia que uma criança está com febre, ele coloca uma das mãos sobre a testa da criança. Veja na figura. O objetivo dessa atitude é verificar se a criança está mais quente que o normal. Mas será que colocar a mão sobre a pele de alguém ou na superfície de um objeto é uma forma confiável de avaliar a temperatura deles? Você acha que sua avaliação quanto à temperatura seria a mesma de outra pessoa? Agora imagine 3 vasilhas grandes com água em diferentes temperaturas. Na primeira, a água levemente gelada. Na segunda, a água à temperatura ambiente, uma água fresca. Na terceira, a água morna. E aqui embaixo, onde tem esse menino, nós temos a ilustração dessa pequena experiência. Se colocarmos a mão esquerda na água morna e a direita na água gelada por alguns segundos e depois mergulhamos as duas mãos na água fresca, o que você acha que acontece? Com a mão esquerda que estava na água morna, vamos ter a sensação de que a água fresca está mais fria, porque você estava com a mão quente. Já com a mão direita, que estava na água gelada, teremos a sensação de que a água fresca está mais quente. Isso acontece porque a sensação térmica, a sensação de quente ou frio, é relativa. Ela depende, entre outros fatores, da diferença de temperatura entre nossas mãos e a água. A diferença de temperatura entre os corpos
determina o sentido da transferência do calor. Quer dizer, se vamos receber ou perder. Aonde você está com a mão na água quente, vai ser transferido energia da água morna para o seu corpo. Já na mão que você está colocando na água gelada, vai haver a transferência de calor da temperatura da sua mão para a água. Como estudamos no capítulo 6, higienizar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro é uma importante medida para evitar doenças transmissíveis. Veja a figura 8.10. Você já usou álcool gel para higienizar suas mãos? É provável que você tenha tido uma sensação de frio nas mãos. Por que será que isso acontece? Essa sensação se dá porque o álcool evapora rapidamente e retira calor da pele, baixando sua temperatura. Medição de temperatura. Em geral, os corpos dilatam quando sua temperatura aumenta. Isto é, eles aumentam de volume, ou seja, de tamanho. Isso acontece porque quando a temperatura sobe, as partículas se movimentam mais rapidamente e se afastam mais umas das outras, ocupando um espaço maior. Alguns tipos de termômetros foram projetados em função dessa propriedade. Para medir a temperatura do ambiente, é comum usar um termômetro com uma coluna de álcool misturada a um corante vermelho. A coluna de álcool sobe quando a temperatura do ambiente aumenta, porque o álcool se dilata com o aumento da temperatura. E quando a temperatura diminui, a coluna de álcool se contrai, diminui seu volume e o líquido desce. O termômetro clínico é usado para medir a temperatura, por exemplo, do nosso corpo, permitindo saber se uma pessoa está com febre. Veja a figura 8.14. Os termômetros clínicos mais modernos são digitais. Os mais antigos têm um pequeno reservatório de mercúrio ligado a um tubo bem fino de vidro. Como a gente viu anteriormente, uma pessoa tentava saber se a criança estava com febre, colocando a mão sobre sua testa. Mas esse método ele pode não ser muito eficaz, porque a temperatura de um corpo pode ser diferente da outra. O meu corpo pode estar mais frio que o seu e acontecer a transferência de calor e assim eu terei a impressão de que você está com febre. Já com o termômetro, é uma forma de medição mais precisa e também acontece da mesma forma, por transferência de calor. Quando o termômetro ele é colocado no corpo e a pessoa está com febre, o calor do corpo humano, a temperatura, ela passa para o líquido do termômetro, fazendo com que a agitação das partículas, com isso elas se afastam e o volume do líquido contido no termômetro, ele aumenta. Calor e mudanças de estado físico. O fornecimento de energia pode provocar mudanças no estado físico da matéria. No 6º ano, você aprendeu que a mudança do estado sólido para o líquido é chamada de fusão e o fenômeno inverso é a solidificação. Viu também que a passagem do estado líquido para o estado gasoso ou estado de vapor é chamada vaporização e que o fenômeno inverso é a condensação ou liquefação. O fenômeno da vaporização pode ocorrer pela ebulição, quando a água ferve e passa rapidamente do estado líquido para o estado gasoso, ou por evaporação, quando a água da roupa molhada evapora. Esse processo de evaporação, ele acontece de uma forma mais lenta, de uma forma natural, passando do estado líquido para o gasoso, lentamente no varal. Uma barra de vidro comum com 1 metro de comprimento se dilata cerca de 0,9 milímetros quando a temperatura sobe 100 graus Celsius. Nos vidros especiais, esse aumento é de 0,3 milímetros. Por isso, em pontes, viadutos ou trilhos de ferrovias, podemos encontrar um espaço livre entre as peças para permitir a dilatação desses materiais e evitar deformações. Veja a figura 8.21.
Aqui na figura, nós temos a representação do trilho. Ela tem aquelas barras de ferro por onde o trem passa em cima, e entre uma barra e a outra, ele tem um pequeno espaço. Esse espaço, ele serve para que, quando a temperatura aumentar bastante e as partículas se agitarem e acontecer a expansão desse material, haja esse espaço para ela poder expandir e não acontecer nenhuma transformação na sua forma. Hora da atividade. Para as atividades de hoje, que estão nas páginas 213 e 214, nós temos as questões 3, 4, 5, 12, 13 e 15. A terceira questão, ela diz assim: por que é mais fácil abrir um recipiente de vidro se aquecermos um pouco sua tampa de metal? Quarta questão: ao longo dos trilhos de ferrovias antigas, há pequenos intervalos de espaços. Um estudante disse que esses espaços entre dois trilhos consecutivos são menores no verão do que no inverno. Ele está certo? Justifique sua resposta. Escreva no caderno qual é o principal processo de propagação de calor envolvido em cada um dos seguintes casos. Letra A: aquecimento das camadas superiores da água em uma panela sobre a chama do fogão. Letra B: aquecimento de uma barra de ferro. Letra C: aquecimento de uma pessoa exposta ao sol. 12ª questão: por que os cabos de panela costumam ser de plástico ou de madeira? No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Letra A: quanto maior a energia cinética média das partículas, menor a temperatura do corpo. Letra B: para que haja transferência de calor entre dois corpos, eles devem estar a temperaturas diferentes. Letra C: a propriedade que alguns líquidos têm de se dilatar pode ser usada para medir temperaturas. Letra D: quanto maior o calor específico de um metal, menor a quantidade de calor necessária para o material ser aquecido até determinada temperatura. Letra E: calor e temperatura são a mesma coisa. Letra F: a temperatura é proporcional à energia cinética média das partículas constituintes de um corpo. Letra G: a energia na forma de calor passa sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Letra H: no Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor transferida de um corpo para o outro é medida em joules. Letra I: se fornecermos a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo a 1 kg de alumínio e a 1 kg de ferro, ambos atingirão a mesma temperatura. Letra J: se a temperatura de um corpo aumenta 1 grau Celsius, ela aumentou também 1 Fahrenheit. Letra K: calor é a energia transferida de um corpo quente para um corpo frio em razão da diferença de temperatura entre eles. Letra L: todos os corpos, quando recebem a mesma quantidade de calor, sofrem a mesma variação de temperatura. E letra M: o calor latente de fusão é a energia necessária para aumentar 1 grau Celsius na temperatura de 1 grama de determinada substância. E a 15ª questão: no caderno indica as afirmativas verdadeiras. Letra A: transmissão de calor em uma colher de metal. A matéria é transportada de um ponto a outro da colher. Letra B: na convecção, a transferência de calor se dá por meio de movimento das partículas que formam um líquido ou um gás. Letra C: irradiação. Não é necessário um meio material para o transmissor do calor. Letra D: metais, em geral, são bons isolantes térmicos. Letra E: na condução, a vibração das partículas é transmitida ao longo do objeto. Letra F: a transferência de calor por condução e convecção ocorre somente através de um meio material. Pessoal, por hoje é só.
Nós encerramos por aqui a nossa aula. Hoje não se esqueçam de realizar as atividades, de estudar o conteúdo, fazer a compreensão do material e qualquer dúvida podem estar entrando em contato. Eu desejo bons estudos a todos e até a próxima semana.